Olá, meus amigos do Radião, você que está acompanhando nesse momento ao vivo no nosso site, você em qualquer parte do mundo, estamos aqui em regime de plantão, entrando no ar para falar com o nosso amigo, parceiro Luciano Lago. Ele que anunciou, saiu no Jornal do Povo hoje e está aí em todas as mídias, está o comentário também nas redes sociais, Luciano, o seu retorno ao Democratas, né? Luciano, conta primeiro um pouquinho sua história com o Democrata até chegar a esse momento. Como foi esse processo? Você saiu candidato em 2016. Isso. Depois da sua saída para a Solidariedade. O que foi que aconteceu nesse período aí, nesse momento? Boa tarde aos ouvintes do Rajão, aos amigos telenautas, né, os ouvintes que acompanham o trabalho aqui do meu amigo Newton César, meus amigos também que acompanham aqui pelo Instagram. A gente hoje tem a tecnologia a nosso favor, não é isso? E a gente pode estar transmitindo, para quem não está ligadinho no Radião, tá ali no Instagram de Luciano Lago. Também. Então assim, a gente vem aqui externar, foi notícias hoje, já até de primeira mão, né, de capa de jornal do Povo, né? Vem lá a matéria que Luciano Lago retorna ao DEM. Como todos sabem, eu não tenho um histórico político, eu não tenho uma família tradicional na política. A gente vem conquistando espaço ao longo de um trabalho feito em um determinado momento à frente de um setor público na prefeitura. E a minha ida para o DEM veio no momento em que eu tive a oportunidade de ser convidado pelo prefeito de Salvador, Assemineto, a fazer um fortalecimento do partido. Isso começa também com a campanha de deputado anterior à eleição de prefeito, né, no qual a gente caminhou com deputados do Democrata e até do próprio MDB. E naquele momento a gente passa a ter uma relação com o deputado Pablo Arroso, passa a ter uma relação com a cúpula do partido, né, da base do prefeito de Salvador, Assemineto. E com isso a gente começa a traçar alguns projetos. E esse é o projeto que veio se consolidar na eleição de 2016 com o lançamento da minha candidatura, onde poucos acreditavam de que eu seria realmente candidato a prefeito. Houve diversas conjunturas, diversas estratégias até de formatação de um novo grupo e de um outro candidato, mas que no momento acabou sobrando essa oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade. Naquele momento a gente não imaginava a aceitação da população que buscava realmente o novo, buscava um candidato que tivesse ideias diferentes dos candidatos que já se tinha uma história na política da nossa cidade. E graças a Deus eu saí daquele processo eleitoral vitorioso. Para mim foi uma vitória, quase 5.000 votos em um processo eleitoral em que você tinha do outro lado uma pessoa que já tinha uma história na política com quase 5 mandatos e um outro que era o atual vice-prefeito. E você, de uma certa forma, eu representei o jovem, representei a renovação da política da cidade, uma nova liderança surgindo, e fiz o meu papel, fui até o fim. Ao contrário de que muitos até hoje acreditam, eu tive no velório de um familiar lá na Conceição na quarta-feira, e um primo meu até me questionou de que ouviu de um candidato de que eu tinha desistido, que ele não precisava votar em mim porque eu tinha desistido da candidatura. Então, ao contrário do que muitos propagaram, eu não desisti, eu fui até o fim. Eu acreditava realmente numa vitória. Não veio naquele momento, mas a gente tem um caminho. Hoje eu tenho 35 anos, já tenho um pensamento voltado para o que realmente eu quero, e não vai ser um momento como aquele que vai me desanimar para poder não pleitear novos caminhos. Então, essa é um pouquinho da minha história dentro do partido. A gente, no ano de 2017, com a minha ida para Simões Filho, eu saio de licença daqui da prefeitura, no caso, peço a licença sem vencimento, né, sem proventos, e vou assumir um cargo na prefeitura de Simões Filho, e acabo saindo do partido. Por um momento de instabilidade até no município, não se tinha uma certeza de quem ficaria realmente à frente do partido, e acabo indo para Solidariedade com o nosso amigo Zé Carlos Teixeira, que já... Como foi essa estada no Solidariedade? O Zé Carlos já era presidente. Zé Carlos ficou comigo naquele momento na eleição em 2016, então me deixou o campo aberto. Um partido que o próprio presidente da estadual, Luciano Araújo, que foi o meu candidato a deputado federal, ele deixa você num ambiente bem confortável, ambiente bem
amistoso, e é um partido da base do prefeito Salvador Assemineto. Então não houve um rompimento com a base a nível estadual, houve realmente uma saída para uma aposta em um projeto no qual naquele momento existia a vontade do partido que eu fosse candidato a deputado estadual, e nós batalhamos até o fim para uma candidatura a deputado estadual, e naquele momento achou por bem não sair candidato. Sim. Houve diversas também formações, diversas conjunturas que não eram propícias a eu sair candidato a deputado estadual. Até por questão de tempo, até por questão de trabalho, questão de você montar uma campanha em cima da hora, sendo que outras campanhas estavam bem mais articuladas. Então foi o momento da gente escolher quem a gente deveria apoiar, e a minha saída do DEM foi justamente para isso, para poder apostar em uma candidatura para deputado estadual, sendo que no DEM, como é um partido com uma expressão um pouco maior que o Solidariedade, eu não teria o espaço que eu teria dentro do Solidariedade. Então, a convite do prefeito de Salvador e a convite do ex-candidato a governador e ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, a gente retorna hoje ao DEM para poder continuar o trabalho. Isso também não significa que esse retorno ao DEM caracteriza a minha candidatura em 2020. Existem muitos processos, existem muitas situações que podem realmente acontecer. Existem outras pessoas que estão para vir para o DEM? Existem dentro do partido nomes que já têm uma história na política, nomes de pessoas que já tiveram cargos realmente eletivos, e a gente está hoje em um processo de fortalecimento, de agregar pessoas. A gente tem um grupo hoje formado com pessoas que querem realmente o melhor para São Sebastião, porque às vezes, quando eu falo, pessoas que querem realmente o melhor para São Sebastião, mas nesse processo a gente entende que realmente sempre são as mesmas pessoas. É um ciclo que às vezes precisa se renovar. E a minha volta ao partido e sendo o presidente do diretório do partido é que vai consolidar a força jovem no município. A gente precisa ter novas lideranças, e também não esquecendo das pessoas que sempre estiveram dentro do processo político da nossa cidade, porque são pessoas que já viveram muitas situações e que podem também orientar os jovens nesse processo de mudança, né? Acho que se você parar para analisar e fazer uma busca de pesquisas, há uma mudança de postura hoje do eleitor da eleição de 2016 para a eleição de 2020, e consequentemente houve na eleição de 2018. Então, há uma mudança de postura. As redes sociais estão muito mais influentes. Hoje, horário de televisão não quer dizer muita coisa. A força financeira também não quer dizer muito. Você precisa ter projetos, você precisa marcar o seu território, você precisa pontuar algo que seja o seu ideal, a sua ideia de mudança, e deixar de lado algumas coisas que eram pertinentes no passado. Na velha política. Na velha política. A velha política, como eu falo, eu tenho dito sempre em algumas... Você se considera o novo na política ainda? Porque você candidatou-se a prefeito, você foi o terceiro colocado. Você ainda considera-se um novo na política de São Sebastião do Passé? Com certeza. Sendo que, como novo, você se estabelece como uma provável oposição ao atual prefeito? César, de uma certa forma, a eleição passada ela mostrou 3 candidaturas distintas. Sim. Ou 2 candidaturas, 3 candidaturas com 2 lados. Um lado, se você pegar a eleição... realmente, esquerda, exatamente, único de direita era direita. Então o que acontece? Se você pega hoje e coloca a nível estadual as bases da nossa cidade, você vai entender que existe de um lado o atual prefeito e a ex-candidata, que são da mesma base. Do governo do estado. E você tem do outro lado hoje a base que foi montada em 2016 do DEM, Solidariedade, continuou na mesma base e retorna hoje ao DEM. Então o que acontece? Você tem de um lado pessoas que cobram ações diretas do governo do estado, e que a gente não vê muita força do governo do estado na nossa cidade. A gente vê obras pontuais, obras que estão atrasadas, obras que estão criando diversos problemas para a nossa cidade. E do outro lado você vê uma oposição que pontua isso, mas de uma forma ainda muito tímida. Por que a oposição, você fala oposição em termo nacional, estadual. Isso. Porque em São Sebastião a oposição ainda não se mostrou. Ainda não se mostrou. Ninguém ainda pegou a bandeira. Você é oposição? Eu sou oposição hoje à gestão atual. Por que oposição à gestão atual? Você tem que ter um certo critério. Eu, particularmente, tenho esse certo critério. Quando você me pergunta, você é o novo na política? Eu quero ser o novo
não é só de ideias novas, mas também de postura e de posicionamento diferente do que está aí. Mas aí você tem que estar com o povo, você tem que andar com o povo. Eu não quero ser o político que vá apontar só erros. Eu não quero ser o político que venha a público só criticar. Eu quero ser o político que eu vá fazer uma crítica construtiva e até dar solução para determinado problema. Porque o que a gente vê hoje, a gente tem exemplos aí de pessoas que estão tendo um destaque hoje na política da cidade. Destaque, eu digo, não é um destaque a nível total da cidade, mas um destaque pontual, porque você vê as pessoas que se destacam nas redes sociais acham que estão com uma abrangência muito grande. Mas quando você vai para a ponta do lápis, vai para dados realmente oficiais, você vê que não tem tanto essa abertura. Nossa cidade é uma cidade de quase 50 mil habitantes. Uma cidade que não tem... uma cidade muito carente de alguns serviços, carente de coisas básicas, e que a gente não pode imaginar que hoje na minha rede social do Facebook tem 5 mil pessoas. Eu não posso imaginar que eu faço uma live de Facebook, às vezes não vai ter ninguém para poder assistir essa live. Entendeu? Você sente isso até no seu próprio programa. Depende muito do tempo da gente. Do tempo da gente. Quando é meia-noite, o pessoal vai lá, tá ali futucando antes de dormir, pega lá a sua live e vê o que você falou. Exatamente. Vai lá no radião, vê o que se falou. Então, assim, você não tem hoje, eu acredito que 10% da população ligada 24 horas em redes sociais. Se você parar para analisar a quantidade de grupos que nós temos na cidade, nós temos 6 grupos que batem diretamente em erros pontuais da administração. Hoje se fala muito na questão do centro de abastecimento, se fala muito na BA-512, se fala muito nas questões de saúde, que é algo preocupante. Eu vi uma entrevista até do secretário de saúde aqui e vi alguns dados que se torna algo preocupante, mesmo que com o investimento feito na área da saúde, que eu ouvi bem atento o posicionamento da secretária de Finanças e da controladora. Eu ouvi isso bem atento, o valor do investimento que é dado na saúde e que não se está tendo esse retorno. Então, o que acontece? Eu acabo acompanhando diariamente o que ocorre na cidade. Então você tem dentro de um grupo de WhatsApp um número limitante de 256 pessoas. Quando você multiplica 256 por 6 grupos, você não consegue atingir nem 5 mil pessoas. Não. Então é algo que se propaga de uma forma. Se cada um daqueles ali repassar para 10 pessoas, você consegue atingir até 10 mil pessoas. Faz muito barulho, na verdade. Mas é muito barulho pontual. Então, assim, eu não quero ser o político de grupo de rede social. Eu até mudei um pouco a postura após uma situação que você deve ter acompanhado aí, de um cidadão que me fez diversas críticas e acusações. Como é que ficou esse negócio? Eu entrei com uma queixa-crime lá, nós estamos aguardando, a audiência seria ontem, acabou que adiando a audiência. Ele deve ser intimado e eu vou levar isso até o fim, até porque eu não devo nada, não tenho nada a temer. Eu tenho tudo que eu fiz dentro da minha cidade durante esses 13, 14 anos de vida pública está externo. Eu tenho uma família que reside no município, meus pais estão no dia a dia do comércio, são guerreiros do comércio, e eu não vou aceitar que uma pessoa faça acusações dessas, porque não atinge só a mim, atinge diretamente a honra da minha família. Então ele vai ter que comprovar tudo que ele vem falando. Eu não sei qual é o problema daquele rapaz, mas ele não fala só de mim, ele fala de outros políticos também. Eu acho que o posicionamento que eu tomei é algo que vai até despertar nos outros políticos a coragem de ir fazer uma certa denúncia. Porque no momento que você é acusado, a pessoa tem que provar. Você não pode sair acusando ninguém sem provas. Com certeza. Então isso precisa acabar. Porque no momento que eu chego a um cargo público, eu vou ser atacado da mesma forma e eu não vou dar resposta. É o cuidado que nós temos tido aqui. Eu tenho certeza que lá na Rádio Independente, Dona Lídia sempre nos orientou. Aqui a gente também tem esse mesmo cuidado de pessoa pública. Quando você bate na pessoa pública, você bate no filho, na mãe, no pai, nos amigos. Você não sabe que... Imagine você... Fora que você também está incorrendo numa questão. O meio de comunicação sério não vai fazer uma coisa dessa. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas às vezes se escondem atrás de redes sociais e você não sabe às vezes qual o grande problema que aquela pessoa tem. Às vezes é uma pessoa que está no início de uma depressão, uma pessoa que está passando por algum problema, alguma dificuldade financeira, familiar, algo do tipo, e a gente não consegue entender que tamanha raiva é essa. Porque graças a Deus na minha vida eu nunca fiz inimigos, eu só tenho amigos. E eu consigo, no lugar que eu chego, eu consigo manter isso
eu estive em Simões Filho, fiz amigos, estive trabalhando em Catu, fiz amigos, trabalhando em Pujuca, fiz amigos, hoje estou tendo um trabalho em Feira de Santana, estou fazendo amigos. Então você acaba aqui criando um ciclo de amizade, e esse ciclo de amizade é bom para você ajudar as pessoas, ajudar realmente o povo. Ontem à noite uma pessoa me fez um pedido para uma indicação em uma escola, algo do tipo em Salvador, se eu tinha contato com... Eu já fiz esse encaminhamento. Você acaba ajudando de uma certa forma com conhecimento. Esclareça pra gente, entendeu? Aqui, que eu sei que já deve estar pegando o seu pé. Você é funcionário da prefeitura, você é concursado, né? Existe já até um vereador fez esse pedido, eu acho que a secretaria que eu sou lotado, né? Sobre onde está Luciano, aquela coisa, né? Onde está Luciano, o que é que o Luciano anda fazendo. E assim, como você não pode vir a público, tá externando um certo tipo de situação, eu acabo que ficando às vezes engasgado com algum tipo de situações, porque eu quero fazer a minha defesa e ao mesmo tempo eu não posso fazer a defesa, porque quem tem que se defender hoje é a prefeitura, que é uma instituição. No caso, quando você procura saber de um funcionário da prefeitura, quem tem que responder isso é o prefeito, é o secretário. Então eu não vou estar falando isso nesse momento agora, porque é algo que me incomoda, porque se você pega hoje, do momento que eu estive à frente das obras da prefeitura, no momento que eu estive à frente da formatação do parque industrial, no momento que eu estive à frente de diversos departamentos, que houve êxito, que houve um certo avanço na cidade, eu até dispenso comentários referentes a esse tipo de situação, porque se você pega o histórico da pessoa, você sabe realmente quem é a pessoa. Eu não sou uma pessoa de me esconder, eu não sou uma pessoa de ficar em casa para estar recebendo meu salário sem trabalhar. Eu quero realmente ajudar a minha cidade. Então, no momento que eu posso contribuir com o município, eu vou contribuir. E hoje eu continuo contribuindo com o município. Eu faço trabalhos inerentes a 4, 5 municípios, que entre eles está São Sebastião. Às vezes não é necessário eu estar fazendo selfie, fazendo postagem, fazendo live do que eu estou fazendo para minha cidade. Mas eu garanto que a minha contribuição está sendo bem valiosa, e que com certeza daqui a um dia a gente está colhendo frutos, assim como nós já estamos colhendo frutos. Porque o trabalho feito no momento que eu estive secretário de planejamento, esse trabalho já repercute. No momento que eu fui para Goiânia, que eu voltei com um projeto debaixo do braço, que eu apresentei a indústria, que eu voltei para a cidade para falar para as pessoas, eu tinha até medo de chegar para falar, não sei se você lembra. Sim. Que eu conversei com você e te mostrei, César, o projeto está aqui, ó. Tem tudo para que a indústria de Salgadinho, a Cicopol, venha para a cidade. E como é que tá? Eu não queria... Como é que está o andamento dessa... Eu vou falar, eu não queria externar aquilo, até porque as pessoas já São Sebastião é uma cidade azarada, é uma cidade que... Mas não é isso. Às vezes, o opositor político, ele deseja tanto mal para quem está realmente naquele momento, que acaba atrapalhando a cidade. Porque eu não externei aquilo ali justamente por isso, porque eu ouvi de opositores políticos de que eu estava trazendo uma fábrica de pirulito, uma fábrica de pipoca, que não sei quem da pipoca ia para lá botar o carrinho para fazer pipoca. Então assim, você ouvia as piadas, ouvia os comentários, e graças a Deus hoje a Cicopol, ela está instalada no município, é um investimento de mais de 25 milhões. Essa indústria ela não ia chegar aqui de paraquedas nem de helicóptero para poder empregar o número de pessoas que os políticos imaginam, porque a coisa seria boa se cada político, se cada pessoa que hoje busca a vaga tivesse 5, 10, 20, 30 vagas. Sim. E a coisa não é por aí. A empresa é uma empresa séria, uma empresa que tem critérios, e as pessoas quando me procuram, tem até uma que está aí no meu zap que está perguntando, e a Cicopol, Lute? A minha resposta vai ser a seguinte: a Cicopol está instalada no município, está com uma linha de produção apenas, em fase de teste, fez a contratação de poucos funcionários ainda, e esses funcionários vão estar podendo ser o interlocutor até dos que querem entrar e ver que a empresa é séria. Houve uma celeuma, Luciano, ali no Cine, né, quando anunciaram, antes de a própria empresa chamar o Cine, anunciou que tinha... César, há um questionamento. Parecia algo armado. Algo armado, assim. O que é que acontece? No momento que a gente vai eu vou contar um pouco da história anterior para chegar até o atual momento. No momento que você vai à busca de uma indústria, existem diversos pontos positivos e negativos para a vinda de uma indústria em São Sebastião do Passeio.
Quando isso é externado, você entra em um consenso para que a indústria venha se instalar. Os benefícios que são dados a essa indústria é algo que vai encher os olhos da indústria vir para São Sebastião. Porém, o que é que você amarra com isso? Nós amarramos de que forma? Porque naquele momento a gente entendia que a gente poderia estar ainda no poder ou não estar. Então, para não ser algo que ficasse solto, o que é que foi feito? Foi feito um termo de compromisso assinado entre o prefeito na época, com a empresa, no qual as vagas da Sicopal, a única coisa que nós fizemos pedido foram isso, que as vagas da Sicopal fossem feitas a seleção através do Cine. As vagas para o funcionamento direto, das vagas diretas da indústria. As vagas indiretas, o que é que ocorre? É um funcionário que é uma empresa que fabrica calha de fibra de vidro, São Sebastião não tem. É uma empresa que vende o intertravado, São Sebastião não tem. Uma empresa que vende a grama, São Sebastião não tem. Então, alguns serviços você vai ter que deixar o caminho aberto para que outras empresas de fora venham até para acelerar. Um galpão pré-moldado, nós não temos em fábrica de galpão pré-moldado. Então vem de fora, vem da Sólida, que é em feira. Então você tem alguns serviços que são pertinentes de empresas especializadas. No caso da Sicopal, tiveram várias empresas especializadas trabalhando no município. No momento que ele precisava da mão de obra, às vezes algumas mãos de obra, eles captavam essa mão de obra na própria porta da empresa, da própria porta da empresa. E por eu ter sido um elo de ligação entre a Sicopal e São Sebastião, muitas das vezes eu recebia um telefonema: Luciano, você conhece tal mecânico? Luciano, você conhece tal pessoa? E eu acabava falando a indicação: não, pode contratar, é da cidade, pode pegar. Não tinha esse critério de eu pegar você pela camisa ou pelo braço, levar até a empresa e contratar. No momento que as vagas foram para o Cine, para mim tirou até um peso, porque existiam pessoas na nossa cidade, até pessoas que me conhecem desde novo, sabe do meu perfil, sabe da minha honestidade, e imaginavam que eu tinha 50 vagas na Sicopal. Como se as vagas estivessem no meu bolso aqui uma ficha, e eu desse essa ficha para a pessoa, e vai lá que você vai ser cadastrado, vai ser fichado. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, que após o momento que você consegue passar pela triagem do Cine, adquire a carta, eu consigo dizer, dentro da Sicopal, Newton César é uma pessoa minha conhecida. Automaticamente eu não estou dizendo na Sicopal que é para ele contratar. Se você passa por um critério de seleção e de triagem, quem vai determinar isso é a empresa. A empresa é uma empresa séria. Ela não vai estar contratando um trabalhador que não seja dentro dos perfis, do perfil dela. Então isso eu falo para as pessoas, eu posso fazer. Fora isso, eu não tenho esse poder que as pessoas imaginam que eu tenho. Nem o prefeito é para ter, nem esse prefeito é para ter, nem vereador é para ter. Aí eu digo para as pessoas, se eles estiverem tendo esse poder, eu também vou brigar para ter. Porque o combinado não sai caro. Eu acho que ninguém nessas alturas quer ter então, isso. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, é uma forma desleal se estiver acontecendo isso. Por quê? A conquista que nós conseguimos na nossa cidade, que é a vinda da Sicopal, uma geradora de emprego que no seu pleno funcionamento vai gerar, eu acredito, mais de 1000 empregos, porque para quem esteve em Goiânia e conheceu a Sicopal de Senador Canedo, em Goiás, né, e conheceu a Sicopal de Senador Canedo, vai ver que lá não chega a, vamos botar aqui, que São Sebastião, a indústria é maior, 50% maior do que a de Senador Canedo. Lá se emprega 1.300 pessoas. Então aqui, quando estiver em pleno funcionamento, eu digo às pessoas, tenham paciência. As vagas que vão estar surgindo vão dar para poder cobrir esse déficit de emprego que na nossa cidade. Mil pessoas aqui, 40 mil pessoas, praticamente, 40 mil famílias. Então, o que é que eu peço às pessoas? Peço um pouco de paciência. As linhas de produção, elas vão começar a ficar prontas. 40 mil pessoas. Vão ter linha, aqui vai ter bebida mista, vai ter refrigerante, vai ter coisas que na Sicopal de Senador Canedo, que é a matriz, não tem. Então eu acredito que o número de empregos vai ser dobrado. Você vai fazer então, você vai dar um novo tom, diferenciado, como oposição ao governo ou a outros partidos. Que tipo de tom? Você não vai bater, vai mostrar os caminhos ao povo? Como César, você vai trabalhar? Eu fiz uma campanha em 2016. O seu programa. Se você é candidato a prefeito, você é procurável? Eu continuo no processo político. Você pleiteia? Eu te garanto o seguinte, dentro do meu grupo político nós teremos candidato a prefeito.
dentro do nosso grupo político, nós teremos candidato a prefeito. Então, mais nomes poderão agregar podem agregar. Se o candidato a prefeito for Luciano Lago, o grupo vai apoiar. Se o candidato, nós entendemos que dentro do grupo existe um nome que tem uma força política maior, nós vamos apoiar esse candidato. O grupo corresponde também a outros partidos que venham agregar com o DEM. Com certeza. Então você não tem hoje, eu não posso, eu afirmo para as pessoas que eu pretendo ser candidato a prefeito. Eu pretendo ser candidato a prefeito. É uma vontade minha própria. Não, é um desejo, minha, né? Desejo meu, um sonho de tentar fazer diferente de tudo que eu vejo de errado. Porque as pessoas falam, rapaz, você vai vir candidato, vai vir apoiado pelas mesmas pessoas que já estiveram no poder ou que já participaram de outras administrações. É o natural, as pessoas não mudam de cidade. As pessoas continuam na cidade, as pessoas que gostam de política vão continuar gostando de política. Estão intrinsecamente ligadas à cidade. À política. É como se, por exemplo, eu não posso ter Newton César no meu palco para anunciar o Luciano Lago como candidato a prefeito, porque Newton César já participou de diversas outras campanhas. Então Newton César vai ser encarado como novo. Então eu costumo dizer, e escuto isso muito dentro do grupo, o seguinte: as pessoas são diferentes em momentos diferentes. Então, dessa forma, a gente vai entender que naquele momento você precisou agir daquela forma. Em uma outra situação você vai agir de uma forma mais cômoda. E não é uma vontade minha pessoal que tem que partir. Vontade minha pessoal já existe. Para eu ser candidato tem que partir uma vontade direta do povo. Direta do povo, para poder a gente realmente ter um bom êxito na eleição, porque a gente não vai, como eu fui um marinheiro de primeira viagem, eu já não vou ser mais um marinheiro de primeira viagem nesse processo eleitoral. Aí você me perguntou, você considera-se ainda um novo na política? Eu me considero. Considero novo porque você está sempre em uma constante de crescimento. Entendi. É como se fosse uma construção. É uma casa que ela continua ainda em fase de acabamento. Ela não está ainda 100% concluída. Estamos conversando aqui com o Luciano Lago, ele foi secretário, né, e está sendo uma confusão danada aí com a matéria que você foi secretário do governo Janser. E aí estou perguntando, você ainda está com Janser? Você voltou ao ninho do grupo de Janser? Como é que é esse processo? Como é que estão as suas relações com o Janser, que também, se hoje se apresentar, vai ser também mais um da oposição contra a gestão atual? O que acontece? No momento da minha eleição, eu bati na porta das pessoas apresentando um novo projeto, apresentando uma proposta diferente para a cidade, e se tinha sempre aquela conversa, a oposição a minha candidatura jogava na rua que eu era o candidato do prefeito atual por eu ter sido secretário e estar ligado a algumas pessoas diretamente ao ex-prefeito. Porém, o que acontece? Naquele momento, o prefeito ele se absteve de levantar a bandeira para candidato A, B e C. Ele foi se concentrar na prefeitura, ele foi cuidar de fechar as contas dele do mandato que ele exercia, e deixou a política, os políticos bem à vontade. Se tem conversas de bastidores políticos de que ele apoiou um candidato, e que não foi Luciano Lago. Isso eu posso garantir a vocês. O que acontece é o seguinte: dentro desse processo, a minha saída do DEM também se teve um ponto de início através disso, porque existia uma possibilidade do ex-prefeito ir para o DEM, para ser o candidato a deputado como ele foi, através do partido do prefeito Salvador. E eu acabei saindo até para deixar o prefeito à vontade e buscar ser candidato no Solidariedade, coisa que não ocorreu. Tanto que na candidatura para deputado federal se teve uma conversa, nós conversamos e eu expliquei o meu posicionamento e a minha vontade, que todos sabem que eu apoiei o candidato a deputado federal Luciano Araújo, enquanto que o ex-prefeito Janser Mesquita também foi candidato, e apoiei o deputado federal Mário Nogueira, que é vereador em São Francisco do Conde. Então, isso mostra que não existe mais laços políticos. Amizade você leva pro resto da vida. Você é grato, você precisa ser leal, como eu costumo dizer. Eu sempre coloco a questão da lealdade indiferente da fidelidade. Então você pode ser leal a uma pessoa, mas você não precisa ser fiel, porque você não vai concordar com as ideias dela até o fim. Então, eu vesti a camisa da administração do ex-prefeito, eu batalhei, junto com ele nós conseguimos muitas conquistas para São Sebastião. Infelizmente, houve uma rejeição muito grande
por conta do processo político da cidade, até no momento da crise política que o município passava, mas eu segui o meu caminho, fiz o meu papel. Se você pegar uma pesquisa de qualquer outro candidato, você vai ver que o nível de rejeição, a minha pessoa, ela é muito pequeno, por conta até da menor comparado aos outros, porque eu acho que as pessoas conseguem acreditar nas minhas palavras, porque na hora que eu batia na porta das pessoas, que eu saía nos bairros e falava da Cicopal, muita gente me olhava atravessado, muita gente me olhava sem acreditar que aquilo poderia acontecer na nossa cidade. E hoje, se você passar, você que está ouvindo aí o programa, o nosso, que eu estou pensando que eu estou na... Tamo junto, viu, César? Daqui a pouco eu vou falar do Fique ciumado, não. E aí o que acontece? Quando você passar na BR-110, você olhar ao lado, saindo de São Sebastião, olhando ao lado esquerdo, chegando em São Sebastião ao lado direito, você vai ver um galpão azul ali, que era o galpão que quando o Luciano Lago batia nas portas e falava que era uma indústria que estava chegando para a cidade. E ao fundo daquele galpão existe uma outra indústria, que é a Solid, Energia Renovável, que foi também mais um trabalho feito naquele momento que eu estava como secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, e nós conseguimos realmente alcançar o nosso objetivo e o que foi traçado. Porque, César, eu vi uma entrevista aqui até de um presidente de um partido, ele falando que quando olha para trás e vê 2 possíveis candidatos a prefeito, ele se referia a mim e ao meu amigo Ângelo Santana, que ele olhava, ele vê que essas pessoas já participaram de outros governos e o que é que eles contribuíram com o município. E me dá a entender de que essa pessoa é uma pessoa que não vivia na cidade. Porque se ela para analisar um pouco do histórico, das coisas que passaram a acontecer em São Sebastião, ela vai ver que eu tenho muitas contribuições, às vezes até mais do que quem já foi até vereador, que já foi até prefeito, até pelo trabalho executado. Se você pega hoje as obras que estão em fase de acabamento do atual prefeito, elas têm lá a minha documentação como o responsável técnico daquele projeto. Se você pega a criação do parque industrial, eu estou lá no processo da desapropriação daquela terra como o engenheiro do quadro que avalizou aquilo ali. Outra questão da desapropriação da terra, disse que foi vendido ali e tem um processo. O que o rapaz fez a crítica e fez o questionamento é justamente isso, mas para não perder o foco aqui, eu vou falar depois, eu falo disso aí. Então, quando ele fala isso, dá a entender de que essas pessoas, elas jogam a ideia para ver se a ideia cola. E aí a gente está cansado disso. Mas política é assim. Mas se o cara não tiver defeito, arruma um defeito para jogar mais. Mas o que está para buscar eu quero continuar. Eu quero continuar no processo político justamente para isso, para mostrar para A, para B, para C, que eu posso fazer diferente. Porque eu, enquanto profissional da minha área de engenharia, eu já fiz muito pela cidade. E isso eu não preciso estar falando. É só pegar as pastas dos processos da prefeitura que as pessoas vão constatar. A estruturação do trânsito da cidade foi feita na minha época. E nós conseguimos convênio com o Detran, nós conseguimos conveniar a prefeitura, porque o trânsito era municipalizado, a obrigação era da prefeitura, mas não se tinha a capacitação efetiva do agente, não se tinha a estrutura do departamento. O departamento não se tinha casa, nós colocamos o departamento dentro de uma casa, que é lá no prédio, no antigo DNR. Nós colocamos a base estruturante daquele departamento para funcionar. Não foi um trabalho feito sozinho, mas foi um trabalho feito em conjunto de pessoas que realmente estavam comprometidas naquele momento. Nós conseguimos sinalizar a cidade em um valor irrisório. Nós sinalizamos a cidade por R$40 mil naquele momento. Então eu consegui colocar faixa de pedestre, consegui colocar taxões, eu consegui mudar aquele trânsito ali, colocar aquela rotatória. Isso foi feito no ano de 2015, se você está lembrado. Já tem 4 no São anos. João foi feito em 2014, no São João de 2014, no qual se apresentou o São João que nós tivemos Avião de Forró e Safadão. Nós façamos um vídeo mostrando as mudanças no trânsito da cidade. Entendeu? Os pontos de mototáxi, aquela cobertura foi ideia minha. E o prefeito acatou. Então, assim, nós temos muitas coisas que foram feitas nesse processo. A questão de tirar do papel o processo das placas de táxi. Eu não sei se é impressão minha, me perdoe, você vai voltar a falar da questão lá do Parque Industrial. Se é impressão minha, é que se instaurou aqui em São Sebastião do Passé, infelizmente, uma coisa assim, tudo que você vê de bom, alguém está fazendo de bom, parece que junta uma turma
para poder abafar, para acabar com a pessoa, para acabar com aquilo ali. É o poder pelo poder. É a treva, é gente ligada às trevas, é treva mesmo, é treva, coisa do é o poder, do regime do mal mesmo. É o poder pelo poder. Você tem ideia, voltando à situação de você fazer um comparativo entre as pessoas que vêm de fora e as pessoas que estão na cidade, você tem ideia, eu tenho um histórico na cidade, uma família tradicional, uma família, não sou de família rica, não sou de família de pessoas que não falam com as outras, que sou família de pessoas do comércio, pessoas que estão no dia a dia com as pessoas, que conversam, que convivem, e sempre mantive um padrão, nem para mais nem para menos, sempre mantive um padrão de vida, sempre batalhei desde novo, sempre batalhei ajudando meu pai no bairro, ajudando minha mãe no armarinho. Eu fui estudar, eu retornei, fiz meu concurso, entrei agora no processo político. Aí tudo que você fez dentro desse período em que você esteve na política, se você já entrou naquele processo com um carro novo, quem deu o carro foi a política. Se você começa a construir uma casa, eu estou desde 2012 construindo minha casa e ainda não consegui terminar. No momento que eu terminar minha casa, que minha casa ficar pronta, ficar do jeito que eu sonhei, como engenheiro, fazer a minha casa, quem me deu aquilo ali foi dinheiro sujo, foi dinheiro de política. Então, vou dizer até que você estava construindo uma mansão. Uma mansão. Então, assim, o despeito das pessoas ele é muito grande, enquanto para quem não corre atrás. Porque assim, quem corre atrás, quem batalha, não está preocupado com a outra pessoa. Porque para mim, César, eu sou um cara que eu não tenho amor a bens materiais. Se você entrar no meu carro, ver as condições do meu carro, ver a situação, não ligo, meu carro tem 1 mês e meio que não foi lavado, não é questão de ser porco, não é questão de tempo, é questão de você não conseguir parar um momento para poder fazer uma limpeza. Interna se faz, não estou falando externa. Então, assim, eu não ligo para questões bem materiais. Ainda tem um repórter abelhudo que o cara tá fazendo programa na rádio e ainda chama ele para explicar essa ida ao bem. Ainda tem um repórter abelhudo, pega um tempo do cara e sacrifica mais ainda. Aqui é minha casa também, eu tô muito à vontade aqui, eu fico bem à vontade aqui com você. E eu costumo falar na rádio constantemente, eu tô aqui na Rádio Independente e eu preciso reconhecer que eu fui motivado por algumas pessoas. E uma dessas pessoas foi o Newton César, porque as minhas aparições no microfone foram incentivadas por ele. Rapaz, pega o microfone, fale, rapaz, você tem que falar, você tem que externar seu pensamento, você é um cara jovem, você é um cara que busca realmente o melhor para sua cidade, não fica acanhado não, pega essa zorra, fala, se errar hoje, amanhã você acerta. Então, eu costumo falar isso. Então, quando a gente brinca lá no estúdio, que a gente fala de... fica brincando com o Valfredo, com você, a gente fica contando os casos do passado, que a gente dá risada lá com o Dil Santos. Eu falo, rapaz, a gente precisa realmente dar a César o que é de César. Aí os caras falam, mas tem que ter César. Leva a coisa na brincadeira. Mas voltando. Vamos lá para o Parque Industrial. César, o Parque Industrial, para quem acompanha um processo, desde aquele momento em 2007, por aí, 2006, que foi feita a desapropriação, vai entender. Quem chega agora, eu digo sempre às pessoas, eu sempre conversava com alguns edis, alguns vereadores, e dizia, antes de falar algo sem ter o pleno conhecimento, busca a informação. As pastas da prefeitura, elas têm que ter acesso livre para qualquer cidadão e também para qualquer vereador, ainda mais vereador, que é o fiscal do povo, né? Então, se há dúvida, essa dúvida precisa ser explanada, precisa ser tirada essa dúvida. Então, eu sempre digo, existe uma pasta dentro da Secretaria de Planejamento, que as pessoas podem procurar até um funcionário de carreira lá, que é o Nairo, que ele tem lá e mostra como foi feita a desapropriação do parque. O Parque Industrial, ele era formado de uma fazenda que se tinha uma área de 250 mil metros quadrados. 250 mil metros quadrados. Sendo que dentro desse Parque Industrial, a Prefeitura comprou na mão da antiga proprietária. Desapropriou, fez a compra, desapropriação e a compra, o pagamento, né? De 125 mil metros quadrados. E foi feito um projetinho para as indústrias que tinham interesse em vir para a cidade. Consequentemente, esse projetinho, ele não determinava propositalmente aonde cada indústria deveria se instalar. Existia uma faixa de terra de 125 mil metros quadrados que pertence à prefeitura. O que é que acontece? O restante da terra é da prefeitura? Não. O restante da terra continuou com a antiga proprietária, que, se eu não estou enganado, é Dulce Araújo do Espírito Santo, que é a tia do nosso amigo Dr. Evandro. Dr. Evandro. E nesse processo, César, o que é que aconteceu? Algumas indústrias, como a Aspio,
como a Decó Tintas, que eu não sei se você está lembrado da Decó, que ficava ali em cima. Lembro da Decó, que ficou até sair da cidade. E saiu da cidade. A Aspil, a Decó Tintas, a Bissoume, uma outra empresa que eu esqueci o nome agora, a GV, Produto Esportivo. Essas empresas, elas adquiriram o terreno. A Greenvisio está ainda? A Greenvisio está ainda aí. Essas empresas adquiriram o terreno de forma direta na mão da proprietária. Porém, o Parque Industrial, o nome Parque Industrial, que criou o boom na cidade, veio com a instalação da Greenvision, que foi a primeira indústria. Chegamos a inaugurar, eu participei da inauguração. Consequentemente, o que aconteceu? A terraplanagem que foi prometida pela prefeitura, ela não conseguia chegar com a velocidade que as empresas queriam. Um dos motivos que a Decor foi embora da cidade. Consequentemente, o que aconteceu? Eu participei da construção com minha empresa particular da Greenvision e da Aspil. Eu tive um contrato com as duas empresas para construir o galpão com a minha empresa particular, independente de prefeitura. Tinha uma empresa com Marcos Oliveira, a empresa era Oliveira e Lago, nós fizemos a construção. Nada irregular, porque é uma empresa privada que está construindo para outra empresa privada. A prefeitura não entra em nada nesse processo. Então, com a construção da Aspil, o que é que aconteceu? O dono da Aspil, ele tinha uma faixa de terra de 12 mil metros quadrados. E naquele momento, eu estava de saída da empresa, da saída da Oliveira e Lago, para assumir a Secretaria de Planejamento. E Marcos, mais Márcio, fez uma negociação com o dono da Aspil e adquiriu uma faixa de terra do dono da Aspil. E essa faixa de terra era de 2 mil metros quadrados, que foi para o nome da empresa. Nesse momento eu já estava de saída do contrato social da Oliveira e Lago para assumir a Secretaria de Planejamento. Até porque os meninos tinham intenção de participar de obras na administração atual, e eu, como engenheiro da prefeitura, não poderia estar dentro de uma empresa que vai prestar o serviço, ficaria como se fosse uma coisa parcial, né? Não, seria arrumada, parcial, né? seria arrumada. Então, eu saí do contrato social. E aí, o que é que aconteceu? Esse terreno, eles alugaram a uma empresa que vinha trazer para o município um curso da área de petróleo, que é a empresa... Esqueci o nome da empresa agora. Me fugiu o nome da empresa. Petrodart. E aí a Petrodart, ela pagava um aluguel a eles. Eu não sei que acontecido teve, eu tive alguns momentos com a Petrodart, só que a Petrodart, ela queria que a prefeitura desse um terreno gratuito para ela. Mas ela não se encaixava nos perfis do decreto do Paninvest. Então ficou uma coisa inviável. Entendeu? Então esses questionamentos que as pessoas às vezes levantam é por não ter conhecimento de todos os fatos. Entendeu? Então não existiu, as pessoas ficam brincando comigo, tem terreno no Parque Industrial para vender, não, é como se eu fosse um corretor de terreno público que eu estou vendendo. Então isso não existe, rapaz, ninguém é louco de estar vendendo nada. E que agora até eu estou sabendo que a Petrodart até adquiriu o terreno na mão do novo proprietário que é Marcos ali da Laje. Então como é que a Petrodart hoje compra um terreno? Se esse terreno era da prefeitura. Então, olha como você pega as pessoas na mentira e na falta de credibilidade. Então, é por isso que hoje eu estou entrando com esse processo lá, pedindo que o pessoal faça o esclarecimento e que prove, entendeu? Porque é algo que ele desconhece, ele não tem conhecimento sobre isso. Então, eu não sei de que forma ele vai provar, mas que eu quero que ele prove até para eu saber realmente se eu estou errado. Se eu estiver errado, eu vou vir a público aqui dizer que eu estou errado, entendeu? Seu esclarecimento importante, porque isso estava no ar, aí eu estava também querendo saber de Luciano, tentar encontrar com ele, assim, bater esse papo franco. E o bom de Luciano é que a gente não tem capas encoradas com ninguém, como dizia o filósofo Barriga, né? A gente fala as coisas aqui e ele responde, não tem negócio Nilton, não pergunte isso, não faça assim, não pode falar isso, a gente manda ver. Agora vamos falar do Tamo Junto, como é que está lá o programa, qual é realmente a linha do programa? Na verdade, a gente tem um certo cuidado, né? Por você ter me perguntado, você é oposição hoje à gestão atual? Eu fui realmente relocado para a oposição de uma forma bem tranquila e transparente, até porque eu sou opositor às questões do governo do Estado. Então não tem como ser uma situação dentro da oposição. É um pouco meio que controvérsia, né? Porque hoje, por exemplo, você vê hoje alguns políticos calados, alguns políticos não aparecem, alguns políticos não relatam certo tipo de situações. Desagregou, a oposição desagregou, seu Sebastião. Então você acaba vendo poucas aparições e sem uma resolutividade. Eu falei no último programa até que eu não vou estar indo para
central de abastecimento, para ruas alagadas, para ruas esburacadas, está mostrando alguns tipos de situações que são correntes na nossa cidade, são questões corriqueiras, e que eu não vou para lá para dar uma sugestão, para dar uma alternativa, entendeu? Eu vi um questionamento referente até o nosso amigo o vereador Bante Quequinha, falando daquela praça ali em frente ao Antigo do Brasil, que eu estou disposto, eu até falei ontem, eu estou disposto até a ajudar a ser feita uma construção. Praça João Agapito. Que pode ser feita uma adaptação, criar em Simões Filho existia um projeto que foi implantado lá pelo prefeito, com a vontade do prefeito, era se criar as praças da Bíblia. As praças da Bíblia, porque se tinha essa praça sendo um momento que o projeto ia para as empresas, sendo que, por exemplo, a Cicopal, ela vai abraçar essa praça da Bíblia naquele local. Certo. Ela vai entrar com parte da contribuição. Outra parte da contribuição é a foi feita essa praça General Raimundo Barbosa, né? A General Raimundo Barbosa, a praça... mais uma ação que eu volto a dizer ao presidente do partido que estava aqui, que ele não sabe do trabalho que foi feito. Eu consegui juntar a Odebrecht Ambiental, a construção da Praça General Raimundo Barbosa, consegui juntar 2 MS, a empresa que construiu a unidade do Minha Casa Minha Vida, a reforma daquelas 2 pracinhas, que é da armação e coração. Então, assim, são trabalhos que você faz que você não vê mais acontecer. Porque hoje, você poderia ter aquela pracinha ali que o vereador foi questionado, sendo abraçada por uma empresa. Será que se você pegar 3, 4, 5 empresas da cidade, cada uma com uma parcela da contribuição, eu até ajudo, você não consegue reformar aquela praça? É muito simples. É muito simples. Eu estava dando... Aí que vem a minha sugestão. Eu vou para uma praça dessa fazer um vídeo, César. Eu não vou para lá criticar o que o prefeito não fez. Pois é, realmente a praça está abandonada, realmente a praça necessita de uma melhoria, falei isso, de um benefício. Está tão batido. Mas o que é que acontece? E você vai fazer o quê pela praça? Se você for prefeito, se você for vereador, você vai fazer o quê? A minha sugestão é o seguinte: eu, enquanto prefeito da cidade, eu vou criar alternativas para, no momento que eu não conseguir contratar a empresa, eu conseguir realmente reformar pequenas praças. Eu tenho um exemplo de cidades próximas aqui, que a prefeitura ela fabrica meio-fio, ela fabrica piso intertravado, usina de asfalto, ela tem usina de asfalto, mas eu não vou nem pro lado da usina de asfalto, que é um custo um pouco maior. E complexo, mas eu posso ter um galpão da prefeitura executando artefatos de concreto. Eu não posso estar contratando uma concreteira, mas eu posso estar tendo um contrato pequeno de material de construção para estar fazendo artefatos de concreto. Entendi. E eu posso reformar aquela praça com intertravado, que é aquele bloquete de concreto. Eu posso colocar o meio-fio. Se eu pego uma praça daquela e coloco o meio-fio, coloco o intertravado, eu compro uns bancos melhorzinhos, eu faço um pergolado para uma área que vai subir uma planta e colocar. Então muda a cara da praça, com os valores baixos, e isso é executado por quem? Pela prefeitura. E está até bem conservada a Praça da Armação e do Coração. Os moradores cuidam. Os moradores estão cuidando, né? Os moradores cuidam, que é o papel do morador. O morador não pode esperar só do poder público. Eu tenho dito sempre isso, desde a época da Independente, quando eu estava no programa Hora da Verdade, eu sempre disse, gente, as pessoas brigam muito pelos seus direitos, mas ninguém briga pelos seus deveres. Cada um tem seu dever. Exatamente. Também. Eu acho que assim, César, para que oposição melhor do que o próprio olhar do povo? Não existe outra coisa. Porque eu sempre ouvi isso, eu ouvi isso de desde a controladora do município. Eu sempre ouvi isso, a gente precisa ter medo do silêncio dos bons. Porque Martin Luther King às vezes eu ouvia isso sempre falava isso. Por quê? O que é que acontece? Às vezes quem está quieto está tendo a percepção da coisa. Quem está calado está tendo a percepção. Às vezes quem está gritando por si próprio, está gritando porque quer ter um benefício próprio. Entendeu? Então, quando eu vejo diversas situações até agressivas, a gente estava comentando no programa lá, a Câmara de Vereadores se tornou praticamente um palco de guerra, porque as intervenções e os conflitos estão de uma forma desrespeitosos, até agredindo a parte não é política, agredindo a parte moral da pessoa. Então, acho que precisa ser revisto isso. Eu acho que o grito maior que tem que ser dado é o grito da população. Eu acho que os candidatos que pretendem realmente ser candidatos a prefeito ou a vereador, eles têm que ter um certo conhecimento da cidade, um certo conhecimento. Mudar a forma de abordagem do leitor, exatamente, um conhecimento de causa de algum tipo de situação. Não é jogar simplesmente a coisa no ar e imaginar que vai realmente colar a ideia, porque
é muito além do que, é muito aquém do que a gente imagina, porque eu fui secretário, imaginava que o secretário poderia fazer muitas coisas e tive uma frustração em diversas situações de que eu poderia realmente ajudar. Houve um questionamento feito até em redes sociais. A ex-candidata fez umas postagens referente ao clube de veteranos. E uma pessoa que utilizava diretamente o clube de veteranos, nosso amigo Baleia, utilizava diretamente o clube de veteranos naquele momento em que o clube passou a ser da prefeitura, em que eu fui a pessoa que passava a organizar o clube. Dos 2 primeiros anos eu que liberava para alguns eventos, fazia a agenda do clube, a manutenção era comigo, eu acompanhava diretamente. Quando Minha Casa Minha Vida passou para aquela região ali, foi retirado da minha secretaria, que seria a Secretaria de Esporte que estaria com o projeto lá, acabou não indo, acabou o clube ficando abandonado. As pessoas da Minha Casa Minha Vida entravam, trocavam de cadeado, foram mais de 20 cadeados que o Luizão ali, nosso amigo, colocava, e o cadeado ia se perdendo e acabou chegando ao estágio que está. Tem uma parcela de culpa nisso, assumo parte da parcela de culpa nisso, porque a gente podia ter mais incisivo, poderia ter dado uma outra alternativa para aquele clube, já que ele tinha saído de uma... Ou entrado com uma ação ali, de uma associação, alguma coisa. Então assim, eu tenho a minha parcela de culpa, mas o que eu falei que eu fiquei surpreso foi que uma pessoa que utilizava do espaço sem pagar nada, ela ter dito que a culpa foi minha e do ex-prefeito. Eu até falei, eu até assumo parte da culpa, mas o momento em que eu fiquei à frente do clube, eu reformei o clube, nós fizemos campeonato de bairro lá no clube, nós cuidamos do campo, estava tendo atividades diretas lá, não só o meu grupo de eventos fez festa lá, mas outros grupos também fizeram e não pagaram nada por isso. Diversas empresas pequenas da cidade que faziam casamentos, foram feitos lá o evento, e eu dava a maior atenção a essas pessoas. Então assim, tem que ser falado a verdade. E eu não estou aqui para estar escondendo nada, nem para estar colocando sujeira debaixo do tapete. Eu estou aqui para relatar realmente o acontecido. Não dá com a verdade, com a simplicidade, exatamente, com a humildade, capaz de reconhecer também. E assim, quando eu falo de um presidente do partido que esteve aqui, até tive contato com ele no momento da eleição, e que ele até participou da carreata do ex-governador Zé Ronaldo, o Elmo Sinatra, que eu vi o posicionamento dele, dizer que é uma boa vir pessoas novas querendo realmente assumir isso. Mas a gente precisa, às vezes, esquecer um pouco o que passou, porque, como eu tenho dito, as pessoas são diferentes em momentos diferentes. Então, só quem já ocupou um cargo, só quem já participou de um processo político para entender como é o momento de cada situação. Então, isso é comum acontecer. Mas é saudável, não deixa de ser saudável. O posicionamento de Elmo é saudável. Como o posicionamento seu, como é saudável. Com certeza, mas o que eu rebati foi justamente no que ele dizia, olhar para trás. Mas ele não ofendeu você. Não ofendeu. Ele até falou que nós somos importantes para o processo. Eu ouvi a entrevista, eu escuto a entrevista constante aqui. Trabalho. Eu sou ouvinte do programa. Ele é fã número 1, aí não quer dizer, porque os caras lá buscar com o seu. Eu escuto constantemente. Então, assim, o que eu rebati aqui, relatei, é porque, assim, às vezes, me parece que as pessoas não querem falar o lado bom da pessoa. Que ele falou, não, o Ângelo Luciano é importante no processo político, mas os dois assumiram a secretaria e que nada fizeram para a cidade não desenvolveram. Então, pelo contrário, eu estou passando para ele de que realmente aconteceu esse desenvolvimento. De uma escala de 0 a 10, vamos botar 5, mas algo ocorreu. Entendeu? Não foi um nada. Não foi um nada. Nada versus nada. Nada versus nada, entendeu? Vamos agradecer aqui a Luciano Lago pela presença aqui, agradecer o carinho, o acesso de toda a galera aí que acompanha a gente. Mais de uma hora já? Não, o papo então uma hora não, eu falo demais também. Não, o papo é tão bom que a gente não sai de pé. Se você ia falar do Tamo Junto aí, a gente acabou. O Tamo Junto tá como? Rapaz, nós estamos lá na Rádio Independente todas as segundas e quartas, ao meio-dia, 1h. Eu até já bolei lá aquela ideia que eu te falei da entrevista dos bastidores da política, mas para as pessoas entenderem, para os ouvintes entenderem. É de meio-dia, 1h, então manda. Os bastidores da política contados pelos locutores da política. Porque eu cresci ouvindo César, ouvindo Sandro, ouvindo Tony, ouvindo Barriga. Foi aniversário de Tony ontem, mandar um abraço para Tony. Ouvindo Negão H6, ouvindo Rock das Estrelas. Então, assim, você tem na cidade figuras importantes do professor Lalu,
Malu, Manuel Firmino Machado, que eu quero convidar para o Tamo Junto para ser o nosso correspondente internacional. Então, assim, tem pessoas que eu quando a gente para conversar nas esquinas, saem histórias dos prefeitos que já passaram na cidade, histórias muito, muito legais. E a gente precisa trazer isso para o jovem, porque a gente precisa contar um pouco da história do Hernani Rocha, contar um pouco da história do Jacildo Mesquita, do Zezito Pena, dos outros prefeitos que eu não acompanhei, entendeu? Da própria Tânia Portugal, do próprio Jansen Mesquita. Então, assim, contar as histórias. E a gente consegue, juntando, eu acho que essa galera toda, a gente consegue ter um bom bate-papo. Não sei se a gente vai ter tempo para isso, né? Mas a gente consegue, a gente está lá às segundas e quartas, o programa está ganhando corpo, o programa está ganhando realmente uma moldagem, porque, assim, nós temos o Fabrício é um locutor. Já está com tempo já o programa. A gente começou 2 lá. meses, 3 meses. A gente começou lá no final de dezembro, né? Em dezembro, a gente está indo para o segundo, terceiro mês. E a gente tem a ajuda de Dilson Santos, a ajuda de Valfredo Mota, tentando destravar ainda algumas coisas, tanto minha quanto de Fabrício, quanto de Abimael. A gente tem um entrosamento muito bom. É um bate-papo, na realidade, um bate-papo que a gente fala dos problemas da cidade, a gente fala de ações que são exemplares na região metropolitana e em outras cidades. Então acaba que você levando um tempo de bate-papo e de notícias também. Tem entrevistas, a gente leva alguns entrevistados até polêmicos, né? A gente leva entrevistados e às vezes causam meio um certo burburinho, mas vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. O programa só rende assim, quando tem polêmica, quando tem assunto, quando tem um cara que possa bater uma bola legal, tem que render. Agradecer a sua presença aqui, muito obrigado, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, parceiro, pelo convite, e sempre que você invitar, a gente aparece aqui para poder com certeza ouvir. Forte abraço a todos aí, ouvintes do Radião. Estamos aqui, ó, o Instagram é Luciano Lago, tem uma galera boa aí, tem 59 pessoas aí. Agradecer a você também pelo carinho e fique com a gente aqui no Radião, todo mundo pode ouvir. E também